Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de geleia. Nessa aula você vai aprender a técnica para desenvolver as suas geleias. A gente vai hoje fazer o sabor de frutas amarelas e com a mesma técnica você pode desenvolver o sabor da geleia de frutas vermelhas, frutas verdes, frutas cítricas, só uma única fruta, geleia de framboesa, geleia de morango, geleia de maracujá, geleia de abacaxi, a geleia que você quiser, com uma única técnica, uma única proporção, desenvolvendo, claro, com um ótimo equipamento para escalar a sua produção. Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem um modelo de misturador elétrico, conhecido como panela mexedora, Premium, que tem uma caixa mais compacta do que o convencional, então ele é até mais leve, tá? E a panela é uma panela de 10 litros, certo? E a indução, que é também um lançamento e inovação da Saro. Essa panela ela contém injeção de dois materiais, inox e alumínio, o que garante paredes grossas e mais resistentes para dissipar o calor e não queimar com facilidade o nosso doce ou o nosso preparo, a nossa mistura. Aqui na parte de baixo, a gente tem essa parte aqui da panela que foi desenvolvida pela Saro para fazer contato com a indução. Então, o calor, o fogão de indução, ele vai funcionar perfeitamente nessa panela que tem um designer completamente diferente e que facilita a nossa produção de geleias, recheios, coberturas, brigadeiros, doces e o que for, tá? Então vamos lá. Aqui a gente está sem o nosso misturador, a parte de baixo aqui que encaixa o silicone. Eu vou mostrar para vocês como fazer a montagem desse misturador elétrico. Então, esse daqui, gente, é a nossa pá. Esse silicone você consegue comprar separadamente depois, ele é removível também para facilitar a limpeza, olha aqui, ó. E ele também é regulável, então eu afrouxando aqui, eu posso, ó, chegar ele um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Ó, ele é regulável. Então, ó, aqui eu aperto e também afrouxo, tá? Tem dois parafusos. Aqui é a mesma coisa, com essas borboletas aqui a gente consegue retirar para facilitar a limpeza. Agora vamos para a montagem aqui da nossa caixa aqui do motor. Esse motor aqui ele não é bivolt, mas eu vou mostrar para vocês um motor aqui de uma outra panela que eu tenho que é bivolt. Então esse daqui a gente não precisa selecionar a voltagem, mas lembrando, se você comprou um motor bivolt, sempre se atente à voltagem. Esse daqui é só um interruptor de liga e desliga, que nós temos o nosso outro modelo da caixa do motor. Aqui eu tenho a chavezinha para selecionar 220 ou 127, tá? Se você não conseguir com a unha, você pode usar o auxílio de uma chave de fenda, qualquer utensílio aqui para poder mudar essa chavezinha, tá? Aqui eu vou utilizar o motor mais compacto, mas eles têm a mesma eficiência, certo? Então, ó, vamos tirar aqui. Então, gente, agora a gente vai fazer um encaixe da pá no motor. A gente precisa alinhar esse furo com o furo do eixo do motor, que tá aqui, ó. Ok? Então, ó, vou deixar aqui posicionado o meu motor. Vou vir com a pá, alinhar os furos. E eu venho com essa outra pecinha aqui, ó. Já vem na sua panela. Encaixa, atravessou para o outro lado, a gente enrosca. Tem que apertar bem e pronto. Nossa pá já está encaixada corretamente aí no motor do nosso misturador elétrico. Detalhe, se vocês tiverem alguma dúvida, tem um informativo aqui bem na panela, ó. Precisa de ajuda? Entre em contato conosco. Então você pode encontrar também os dados de contato no manual de instrução do seu equipamento. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente que a gente está aqui para poder te ajudar. Combinado? Então agora a gente vai posicionar o motor na panela. Com a ajuda aqui da alça, ó, a gente vai alinhar o furo do motor com o furo da panela, tá? Ó. Alinha um e encaixa, e o outro depois vai ficar mais fácil da gente alinhar. Aí a espátula de silicone tem que dobrar um pouquinho para a gente conseguir encaixar. Pronto. Detalhe importante, gente, você não pode ligar a panela sem que tenha nenhum produto dentro, tá? Não é indicado. Agora a gente vai vir com essas duas travas, que também vem no produto, e vai encaixar aqui nesse furo que está alinhado, que também tem uma certa folga para você conseguir alinhar, ajustar o que for necessário. Ó, a gente encaixa aqui a linha, tá? Furo do motor com a panela. E vem com essa nossa trava aqui, ó, rosqueando até o final. Deixar bem firme. Agora eu vou fazer uma leve pressão só para poder encaixar aqui nesse outro furo. É normal você ter que fazer essa pressão por conta da espátula de silicone, tá? Que ela precisa estar bem justinha lá para não queimar o nosso preparo. Então agora eu faço esse aperto aqui, até o final também. E a gente já tem o nosso equipamento pronto
para ser utilizado. Bom, pessoal, então vamos agora iniciar nossa receita. Eu tenho aqui para fazer essa geleia de frutas amarelas 3 partes de fruta para 1 parte de açúcar. O que isso significa? Que eu tenho 300 gramas de fruta para 100 gramas de açúcar. Essa proporção você vai utilizar para não ter uma geleia muito doce, mas conseguir atingir um ponto de geleia, atingindo a espessura correta, sem a ajuda de um espessante, porque a nossa polpa aqui ela já é uma polpa bem forte. Se for uma fruta muito líquida, você precisa da ajuda de um espessante que é chamado de pectina. A pectina é um espessante natural encontrado nas cascas das frutas cítricas. E você pode fazer a sua própria pectina utilizando a parte branca do maracujá, da casca do maracujá. Você cozinha ela com água numa panela de pressão. Depois dela bem molinha, cozida por uns 20 minutos, você retira aquela polpa. Você usa aquela polpa para espessar outras geleias. Ela não traz sabor, só traz textura e volume também para sua geleia. Então é uma ótima dica quando você quiser espessar geleias, quando você precisar de uma geleia mais espessa, combinado? Ou então você pode comprar também em casas de confeitaria, casa de produtos para confeitaria, a pectina em pó. Você utiliza aproximadamente 10 gramas para cada quilo de fruta utilizado na sua receita. A gente vai começar colocando então o abacaxi aqui dentro da nossa panela. Seguido da manga Palmer, você pode utilizar a manga que você preferir aí. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma geleia de frutas amarelas, mas se você quiser fazer de uma única fruta, a proporção é a mesma. 300 gramas de fruta para 100 gramas de açúcar, tá? Quero fazer uma quantidade maior, você multiplica isso daí. Quero fazer 900 gramas de fruta para 200 gramas de açúcar. Não tem problema. Na verdade, gente, desculpa. 900 gramas de fruta para 300 gramas de açúcar. Lembrando que é 3 partes para 1. 300 gramas de fruta para 100 gramas de açúcar. Então, se você for utilizar 600 gramas de fruta, 200 gramas de açúcar. Se for utilizar 900 gramas de fruta, 600... Desculpa. Eita, não estou muito bom de conta não, hein? Se você for utilizar 600 gramas de fruta, 200 gramas de açúcar. Se for utilizar 900 gramas de fruta, 300 gramas de açúcar. Agora sim. Bom, colocamos aqui por último o açúcar refinado, tá? Aqui você também pode utilizar o açúcar cristal sem nenhum problema ou o açúcar demerara. Não vai fazer diferença, tá? Então já temos todos os ingredientes dentro do nosso misturador. E agora a gente vai ligar ele. Eu vou mostrar para vocês como funciona a regulagem da velocidade aqui no nosso misturador. Bom, antes da gente ligar o nosso fogão aqui, a gente vai ligar a nossa panela. A gente tem aqui o interruptor, que com um toque, ele vai ligar o motor. Você aguarda um pouquinho, ele liga. E agora a gente vai aumentar aqui a velocidade, ó, do motor. Com esse botão aqui, ó. Tá? Então ele tem várias velocidades. A velocidade chega quando a luzinha ela fica piscando. Então, conforme você vai apertando, a luzinha ela vai piscando. Quando ela para de piscar, significa que você já chegou na velocidade máxima do seu misturador. Tá certo? Então, ó, vou diminuir um pouco aqui agora a velocidade, para você ver a diferença. E agora vocês vão ter uma visão da parte de cima aqui do misturador. Aqui está o regulador de velocidade da panela. A gente vai clicando e a velocidade vai aumentando. No menos, a velocidade vai diminuindo. Quando ele para de piscar, significa que a gente chegou já na velocidade máxima do nosso motor. Olha, a gente consegue uma velocidade bem rápida aqui, mas não tem necessidade de uma velocidade tão rápida para a nossa receita. Ó, ele já parou de piscar, então significa que já chegou na sua velocidade máxima. Olha a rapidez do nosso misturador. Esse misturador, inclusive, ele tem potência suficiente para também mexer massas mais pesadas, tá? Recheios mais pesados. Então eu vou diminuir agora aqui a velocidade, a gente não precisa disso tudo. Ó. Ó. Como a gente consegue ir controlando. Essa geleia tem um cheiro maravilhoso, gente. Então, olha, pessoal, vou aumentar mais um pouco. E depois já de todos os ingredientes bem misturados, bem homogêneos, a gente vai ligar o nosso fogão de indução aqui. E ele tem 10 potências. Eu vou ligar ele na potência 6, ok? 6 ou 7, que é mais ou menos um fogo médio alto. Se eu coloco na potência 10, eu corro o risco de queimar o meu preparo, porque o fogão de indução ele trabalha de uma forma diferente
do que o fogão a gás, né? Com chama, do que o fogão com chama. Então ele é muito mais potente, muito mais forte. Então a gente não precisa e nem deve chegar na potência máxima do fogão, certo? Então numa velocidade média aqui do giro do nosso misturador, com uma potência média alta do nosso fogão de indução, a gente vai deixar mexendo aqui a nossa geleia e pronto. Eu posso até diminuir um pouquinho mais, ó. Já numa velocidade média baixa, digamos assim, tá vendo? Do nosso misturador. Porque a gente não precisa aqui mexer muito rápido. Primeiro porque a gente não tem muita geleia, né? A gente tem mais do que o normal, mas não tá chegando na capacidade máxima aqui da panela. E essa quantidade, essa velocidade é o suficiente para poder chegar no resultado que a gente precisa. Bom, pessoal, chegamos aqui no ponto da nossa geleia. Eu vou mostrar qual é o ponto para vocês. Diminua a velocidade, desliga o nosso motor e olha que geleia bonita. Agora a gente vai retirando aqui, ó, a mesma trava que a gente colocou. Agora a gente retira ela, retira uma, retira a outra. É muito fácil utilizar esse equipamento, não tem nenhuma dificuldade, nenhum mistério. Tirou as travas. Agora eu sempre utilizo uma tábua. Qualquer recipiente, pode ser uma tampa, alguma coisa para apoiar o nosso misturador e não fazer uma sujeirinha aí, tá? Antes da gente retirar ele, ó. Deixa escorrer um pouquinho da geleia que tem nele. Depois eu venho, ó, e apoio ele aqui para não fazer sujeira, combinado? Agora dá uma olhada no ponto dessa geleia. Deixei aqui meu motor descansando, como eu falei para vocês, ó, num apoio, aqui no caso foi uma tábua. E agora vamos sim olhar a textura dessa geleia. Olha que perfeição. Esse é o ponto, gente, ó. Quando a gente faz um caminho assim, ó, e ele vai voltando aos poucos, mas não volta até o final. Vou fazer novamente, ó. A gente tem aqui uma geleia de frutas amarelas bem bonita. Inclusive, você pode até utilizar um pinguinho de corante amarelo se você quiser pigmentar mais esse abacaxi. Eu passo com uma espátula de silicone, ó, e formo um caminho. E esse caminho ele volta só um pouquinho, tá vendo? Ó, se você não quiser parar a sua panela para poder testar o ponto, você pode pegar e ver que ele cai em blocos. Ele não pode escorrer o líquido, tá vendo? Ele tem que cair em blocos. A fruta, ela tem que estar bem pedaçuda, tá? Então, olha que linda essa nossa geleia. Agora, uma super dica que eu vou dar pra vocês. Esse produto aqui, galera, ácido cítrico, ele é um ótimo produto para você que quer aumentar a acidez da sua geleia. Então, por exemplo, a gente pode ter feito aqui uma geleia de morango. Normalmente os clientes, todo mundo gosta, né? Eu também gosto bastante de um toque bem azedinho na geleia. Como a gente colocou açúcar aqui, a acidez das frutas ela diminui bastante. Então, esse produto aqui, ele vai aumentar essa acidez. E você pode colocar uma quantidade moderada, tá? Então, assim, você pode colocar aproximadamente aqui, ó, meia colherzinha de chá, já é o suficiente. Isso é bem a gosto, depende do seu gosto mesmo, tá? E aí você pode mexer. Você também pode fazer isso antes de levar para o fogo. Eu fiz isso aqui só para poder mostrar essa opção para vocês. Combinado? Conforme eu falei, a pectina também vai deixar ela mais espessa até quando você estiver utilizando uma fruta que não tenha tanta polpa. E um corante. Aqui eu estou utilizando um corante em gel amarelo. Vocês vão ver a diferença que vai fazer, ó. Vou colocar um pouquinho do corante aqui. Ele não vai alterar o sabor da minha geleia, mas ele vai mexer bastante na cor, ó. Vou mexer aqui, pra vocês verem. Você também pode fazer isso no meio do processo, tá? Quando a geleia ainda está no fogo. Ok? Ela vai ficar mais pigmentada. Ó, ela deu uma fortificada aí nesse amarelo. E agora a gente tem uma geleia muito bonita. Bom, então assim nós encerramos a nossa aula de geleia. Gente, essa geleia fica uma maravilha. Eu tenho certeza absoluta. Olha esse ponto, olha essa textura. Eu tenho certeza absoluta que a Saaro vai ser uma aliada sua na produção de geleias divinas. E vai te ajudar a escalar o seu negócio produzindo muito mais em menos tempo e gastando muito menos sem um funcionário só para mexer geleia. Esse daqui vai ser seu novo funcionário. Conte com a Saaro Equipamentos Gastronômicos e até a próxima aula.